Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse frio, porque ele demonstra aquilo que Tu estabeleceste desde o início dos tempos. E que tudo continua exatamente como Tu estabeleceste. E nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle. Tu tens o comando sobre tudo e sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ensina-nos nesta manhã a sermos receptivos, a sermos encorajados mediante a Tua unção, mediante o Teu fluir em nossos corpos, em nossas mentes, alma, coração e espírito, para garimparmos, para cavarmos cada dia de forma mais profunda em busca das joias preciosas que a Tua palavra nos traz e que redundam em valores eternos. Sê presente em cada uma das salas aonde a Tua palavra estiver sendo ensinada neste momento. Pedimos também a Tua unção, o Teu fluir em cada lugar nesta cidade onde a Tua palavra estiver sendo pregada. Que haja restauração de vidas mediante o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Tem um complemento que eu entreguei para os senhores. Poderia colocar isso como uma questão de prova, né? O que vocês acham? Acho que é maldade. Hã? Acho que é maldade. Maldade? Não. Hã? Só ele? Só ela? Só essa folha? Não. Uma questão. Só uma dessa daí. Coisa linda. Depois dos 40 memórias. Pois é, né? Em relação a esse complemento, é só, na verdade, um complemento mesmo, né? Para nós termos uma ideia do que nós frisamos para vocês em cada aula. Desde Gênesis 1:1 até a última palavra de Apocalipse, lá em capítulo 22, dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Ele é o tema central, não tem como tirar. Em cada livro, ele representa uma coisa. Por isso que eu coloquei aí como base desse tema, né? O que Jesus Cristo é em cada livro. E é interessante quando nós começamos a ler aquele livro, independente do tamanho, né? Por exemplo, em Salmos, ele é a tua canção e a razão para cantar. Quando a gente pega esse princípio de início na leitura daquele livro, independentemente do tempo que leve para ler, né? Em Daniel, por exemplo, ele é o ancião de dias e o Deus eterno, aquele que verdadeiramente fez todas as coisas. Então é exemplarmente fantástico. A Bíblia é extremamente dinâmica, inimaginavelmente dinâmica, e além de tudo é atual. Apesar de ter sido escrito há tantos milhares de anos, ela se aplica em cada uma das nossas necessidades. Amém? Vamos para a quarta aula hoje. O título dessa quarta aula é o Panorama da Bíblia, né? Frisando, refrisando, deixando mais uma vez claro para os senhores aquilo que a gente já apresentou, né? Os primeiros slides sempre são uma revisão daqueles que já foram aplicados. A Bíblia é, como já frisamos para vocês, a verdadeira revelação de Deus para a humanidade. Lembra que a palavra Biblia vem do grego, que significa livros, quando escrito em letra minúscula. Mas quando escrita com letra maiúscula, significa livro sagrado, o nosso livro sagrado, né? Tá certo? Coleção de livros onde o autor é Deus, ele soprou, segundo os dois versículos base, né? 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, né?
mostra bem claramente sobre isso. O Espírito Santo é o seu real intérprete, na verdade é aquele que soprou na mente, no coração, na alma, no espírito dos homens escolhidos a dedo, pinçados, né, na época pelo próprio Senhor, para que eles escrevessem aquilo que fosse necessário ser escrito. Jesus Cristo é o tema central e unificador. 66 livros no total na nossa Bíblia, tá? Vamos ver hoje alguma coisa sobre os livros apócrifos, questão de prova de vocês, tá? 39 Velho Testamento, 27 Novo Testamento, somando então os 66. Tá certo? Existe, como peço aí na apostila de vocês, para vocês responderem, um só sistema doutrinário, um só padrão moral, um só plano de salvação e uma só revelação do futuro. Então ela se complementa. Absolutamente nada na Bíblia é contraditório. Por isso que eu falei, é inimaginavelmente. Podemos até, em certo sentido, dizer assim, ela é... complementos. Ela é tão atual, apesar de, como nós dissemos no princípio, ter sido escrito há tantos milhares de anos, ela é extremamente atual. E aquilo que fala em Daniel, por exemplo, das visões, dos sonhos de Daniel, Ezequiel, que fala muito sobre a escatologia, ou sobre o princípio dos últimos tempos, né? Ezequiel e Daniel, principalmente esses dois profetas maiores. Apocalipse, que também é um livro profético, complementa. Eles se entrelaçam, não é um contraditório ao outro. Eles se complementam. E não só se complementam, mas eles reforçam essa atualidade, tá? Então, um só sistema doutrinário em toda a Bíblia, um só padrão moral, um só plano de salvação e uma só revelação do futuro, tá? E toda essa revelação do futuro, para frente aqui, toda essa revelação do futuro que a Bíblia demonstra, algumas coisas já se cumpriram. Por exemplo, pode deixar aí, os grandes impérios. Inicialmente o maior império era o Império Egípcio, na época de Moisés e tudo mais, tá? José, certo? Depois, com a saída do povo hebreu, o Egito enfraquece e hoje é uma nação, em certo sentido, até pobre. Depois veio o Império Assírio, o grande Império Assírio. Vários soberanos que desafiaram a autoridade de Deus, visivelmente desafiaram a autoridade do Altíssimo. E quando Senaqueribe, o rei assírio, quer invadir Jerusalém, porque ele já havia conquistado o reino do norte, as 10 tribos do norte, o reino de Israel, o povo de Israel já havia sido levado cativo, ele quer conquistar o sul também. E o povo sulista, o povo do reino de Judá, clama ao Senhor. E Deus diz aquela famosa promessa, né? Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e você vai voltar, parafraseando aqui, né? Com o rabinho encolhido pelo caminho que você veio. Você não vai invadir Jerusalém, porque ela é a minha cidade. Eu a protejo. Logo depois o Império Assírio é destruído, vem os babilônicos. E aí sim os babilônicos, por promessa de Deus, por desobediência do povo sulista, os babilônicos invadem Judá, Jerusalém. 70 anos de exílio, que foi predito pelos profetas. Devido à desobediência, o próprio Deus falou que seriam 70 anos de exílio. Época de Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Época de Ezequiel, Jeremias. O livro de Jeremias, Lamentações, as lamentações são quando ele observa Jerusalém e ele chora. Cidade maravilhosíssima que estava em ruínas. E aí depois vem, lembra que nós falamos também para vocês já que a Bíblia não é colocada em ordem cronológica. Certo? Aí depois vem Neemias, quando ele fica triste na presença do rei babilônico, persa logo depois.
E ele permite que Neemias volte e comece a reconstruir Jerusalém. Não só libera para que ele reconstrua, mas ele financia. Ele dá condições para que isso seja realizado. Tá bem? Então todas as coisas se completam. Depois do Império Babilônico ter sido destruído em uma só noite, vem o Império Persa, Medo-Persa. Depois vem os gregos. Sempre falo sobre os gregos quando eles conquistam a Pérsia. O filme 300, né? Os 300 de Esparta. São mortos, claro, mas é uma lembrança de que um pequeno grupo resistiu e os gregos conseguem conquistar. Por que a Grécia, justamente na época em que era importante essa fase transitória, dominam o mundo da época? Porque Deus precisava de um idioma pelo qual a palavra fosse esparramada, fosse espalhada, fosse pregada. Lembra que nós falamos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas iniciais. Quais? Grego, hebraico e aramaico. Certo? E o grego era o mais comum. Porque na época a sapiência, a sabedoria, a filosofia grega era extremamente valorizada. Um filósofo grego ou alguém que estudou na Grécia era extremamente valorizado. Tá? E depois os gregos são derrotados pelos romanos e os romanos dominam o mundo na época de Jesus Cristo. Cadê esses impérios? Nada. A única coisa que existe, sobressai desse período todo, desses impérios, é Itália, Roma, que ainda existe, né? O antigo Império Assírio não tem mais nada, né? Seria o Irã e Iraque hoje, uma parte da Turquia. Depois o Império Babilônico também na mesma região. O centro do Império Babilônico era lá no Irã e no Iraque. Pérsia também uma parte lá, mas também desapareceu por completo. Grécia tem até hoje. Depois Roma, o que nós conhecemos. E infelizmente o legado que está aí, né? Velho Testamento e Novo Testamento se completam. O lema do Velho Testamento é: o Salvador virá, poder, majestade, santidade e soberania de Deus. Novo Testamento: o Salvador já veio e voltará. Demonstra o amor, a manifestação e a pessoa ou da pessoa de Jesus Cristo, né? Você já tem isso de outras aulas. Os primeiros slides sempre são uma revisão, tá bem? Para esse Deus que foi o Deus Criador, tá? Vamos deixar um pouquinho aqui para vocês completarem, né? Esse Deus Criador, não houve um início. Esse Deus que formou tudo, não houve um princípio, não houve um início, não houve um tempo que começou o tic-tac de Deus, onde ele passou a existir. Não, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o Deus eterno, tá? Para Deus não houve o antes. Antes de Deus, nós conhecemos a história antes de Cristo e depois de Cristo, aqui na face da terra. Mas Jesus Cristo, como Filho de Deus, sempre existiu, porque desde o início, lá em Gênesis 1:1 diz: pela palavra as coisas foram criadas. Tá certo? Então nós temos a música aqui cantada na NIB, né? Antes que eu houvesse, ele já é Deus. Tá certo? Onde o início começa, Deus já existia. Onde o nosso início, onde o início daquilo que Moisés descreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Deus já estava atuando lá. Tá certo? Sem nenhum material pré-existente, Deus criou todas as coisas. Eu gosto muito do Salmo 33. Inclusive foi um versículo que vocês decoraram, acho que foi o primeiro, na primeira semana, né? 33:9, se não me engano, né? Lá diz o seguinte: e ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Tudo se formou, tudo se fez. Tá certo? Gosto também de uma frase que diz: Deus é completamente completo em si. Não tem outra explicação melhor do que isso. Nada há que se acrescente em Deus que seja alguma coisa estupendamente nova para Ele. Ele é totalmente completo. E mesmo assim, Ele se desfaz, me perdoe a expressão, né? Mas Deus literalmente se derrete por tua causa. O amor de Deus é
tão contagiante, tão constrangedor em nosso corpo, que nos leva a decidir em favor dele. A não ser que eu esteja me penalizando, eu não vou encontrar nenhum tipo de repouso, de descanso, enquanto não for a presença de Deus. Minha alma, meu espírito, meu coração, meu corpo, meu íntimo, meu ser vão clamar. Estão clamando. E enquanto eu não encontrar, eu não depositar, eu não entregar minha vida para Ele, vai continuar esse clamor. Eu posso tentar de tudo. Os mais antigos aqui, talvez o seu Gilmar, né? Seu Valdir. Sérgio, não é tão antigo assim, está meio branquinho já, mas é reflexo da pele. De um acontecimento na década de 60 chamado Woodstock. Lembram? Isto. Porque houve a Segunda Guerra Mundial onde tudo era proibido. E aí, nesse ambiente militar, rigoroso, forte, disciplinado, durante a Segunda Guerra Mundial, terminada a Segunda Guerra Mundial, veio a libertinagem. Não foi liberdade o que eles pregavam, o movimento hippie. Aí veio um grupo inglês chamado Beatles e acabaram estragando mais do que, né? E graças a Deus, Deus tem os seus meios para interromper um movimento desse. Mas a expressão máxima da imoralidade, de oposição, da pregação da liberdade que esse grupo hippie, movimento de liberdade pregava, foi Woodstock. Durante várias semanas, milhares e milhares e milhares de pessoas acampadas num lugar, sem nenhum tipo de condição higiênica. E aí a mente de vocês imagina todo e qualquer absurdo que era feito lá. Para começar, o convite era feito como sexo livre. E por isso que quando surgiu a guitarra eletrônica, aquele som estridente, muitas denominações não aceitavam a guitarra, esses instrumentos eletrônicos, em seus ambientes, porque era coisa diabólica. Era a expressão dessa libertinagem do pecado. Cadê esses movimentos? A alma humana continua clamando por Deus. Enquanto eu não descansar no Senhor, não vou encontrar sossego. Deus é completamente completo em si mesmo. Ele não precisava ser criado, ele não precisou ser criado e ele não precisava ter me criado, porque ele não precisa de mim para ser Deus. Ele continua sendo Deus independente da minha pessoa, da minha ajuda, mas ele se derrete de amor por mim. Me perdoa a expressão, mas é exatamente isso mesmo. João 3,16, um versículo que nós todos conhecemos, é a clareza sobre esse assunto. Desde o início, sempre a palavra criadora estava em ação, tá? E Gênesis 1:1 é diretamente ligado a Isaías 45:18 e a Salmo 115, versículo 16, né? Isaías 45 diz: ele criou a terra não para ser um caos. O que esse movimento Woodstock, movimento hippie e os que acontecem por aí ainda até hoje quiseram pregar? Que não há necessidade de Deus, tu tem que procurar o prazer próprio, isso sim te realiza. Você vai colocar ambos os pés no chão. Não, o cara toma droga, aspira droga, injeta droga para fazer o quê? Para viajar, para flutuar. Bom, mas cadê os pés no chão? Que o próprio movimento pregava. Se quer voltar a ter os dois pés no chão para ter uma realidade, então consuma. Viva do jeito que você quer. E a alma continua clamando. E esse caos pregado pelo homem faz com que a alma cada vez mais clame pelo Senhor. Movimento Sim Paraná, pessoas que dependem de bebida, pessoas que são viciadas em bebida ou fumo ou drogas, enfim, em geral. Quando a palavra é pregada, eles tomam a decisão. Capelania, né? Sérgio e Marilã, Alice.
Ontem mesmo, nós queremos Deus. Nós precisamos Deus. E uma experiência bem marcante ontem, quando nós entramos num quarto com 3, 4 homens. Quando nós entramos, a enfermeira disse: por favor, me ajudem. Orem para que Deus me dê capacidade para encontrar uma veia no corpo desse homem, porque já estou aqui há muito tempo tentando e não consigo. E quando nós estávamos ministrando, ela continuou conversando com o paciente baixinho. E de repente ele diz: aleluia, eu consegui, obrigado. Deus que faz essas coisas. Sem dúvida nenhuma. Aquele homem estava um caos. Toda vez que ela agulhava o cara, ele fazia uma expressão de que ele vai gritar, vai berrar de dor. Falei: olha, Deus vai conduzir a sua mão, a sua agulha, para que aquele catéter seja colocado naquele lugar onde tem uma veia que seja capaz de absorver o remédio. Pronto. Deus faz isso. Ah, mas são incrédulos. Mas Deus quer mostrar o seu poder. Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Está esse caos todo, né? E esses movimentos de liberdade e libertinagem que surgiram por aí só frustraram, e a alma continua clamando pelo Senhor. Tá certo? Esse mesmo Deus que não teve princípio nem fim, não vai ter fim. Começa a eternidade, aqui o princípio do tempo, e aí vai pelo tempo nosso, não dele, porque para ele não existe a quantidade de tempo, tá? Princípio do tempo, Gênesis 1:1, e aqui o juízo final, Apocalipse 20. Apocalipse é o livro inteiro, tá? E aí vem a eternidade, e cabe a mim a escolha onde eu vou passar. É escolha minha, tá certo? A Bíblia, falamos sobre isso na semana passada, tome muito cuidado com isso. Ela não é só inspirada, ela também é inerrante. Ou seja, não contém erros. Ela não tem nenhuma contradição. Apocalipse não vai contradizer Daniel, nem Ezequiel, nem Gênesis. 1 Samuel não vai contradizer Jeremias, não vai dizer, ou Elias e Eliseu nunca falaram contra aquilo que Deus estabeleceu por completo. É Ele que realiza, que predispõe todas as coisas. Tudo quanto Deus declara na Bíblia Sagrada é verdade. E tudo é isento de erro, por isso ela é inerrante. As próprias Escrituras afirmam que ela é a palavra de Deus. E nada do que a Bíblia ensina contém erro. A inerrância é consequência lógica de inspiração divina. Às vezes você percebe um outro livro que você lê, alguém lhe recomendou, e você lê aquele livro e você fala: mas peraí, isso aqui não está de acordo com aquilo que eu aprendi. A Bíblia não. A Bíblia não só vem confirmar como sendo a própria palavra de Deus, mas como ela vai me estimular a procurar aquilo que é correto. Ela não se contradiz, não tem como ela afirmar uma coisa contrária do que foi escrito há tantos anos. Assunto novo: inspiração da Bíblia. Influência sobrenatural do Espírito Santo capacitando os escritores da Bíblia a receberem e registrarem a mensagem de Deus sem nenhum erro. O que é inspiração? É aquilo que o homem recebeu, soprado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse redigir, pudesse escrever. Todas as palavras da Bíblia são igualmente inspiradas. Capacitação dada pelo Espírito Santo, e essa capacitação foi temporária. Quando ela acabou? Quando o último livro foi escrito. Por isso que aqueles livros, como nós fizemos no início da aula, chamados de apócrifos, ou escondidos, ou não inspirados, não fazem parte da nossa Bíblia. São livros que não têm essa revelação oficial. Outra coisa, não tem a inspiração do Espírito Santo porque foram escritas por pessoas que não tiveram ligação nem com Jesus Cristo e nem com os apóstolos, e não aceitaram nenhuma inspiração ou nenhuma orientação deles.
Alguns livros chamados apócrifos já são depois de Paulo ter morrido há muitos anos. No princípio, no final da Idade Antiga, já na Idade Média. Pessoas que se consideravam, não foram considerados líderes, eles se consideravam líderes, e aí escreveram coisas que eles queriam colocar, e acrescentaram na Bíblia. E aí tem aquela expressão, né? Todo aquele que acrescentar alguma coisa a esse livro vai sofrer as suas consequências. O que a Bíblia relata, por exemplo, as pragas do Egito, que nós todos conhecemos. As 10 pragas. E depois lá em Deuteronômio, Moisés afirma várias vezes: se vocês forem desobedientes, essas pragas vão cair sobre vocês. E essas pragas vêm causando estardalhaço bastante forte pela história. No entanto, o homem ainda continua fazendo aquilo que acha que é ele deve decidir por si só, sem a palavra de Deus. Definição de inspiração. Cuida com esses 5 itens aqui, tá? São 5 fatores nos quais se fundamentam a inspiração. Primeiro fator: Deus é o causador original. Isso é indiscutível. Ele moveu os seus homens através do Espírito Santo para escrever aquilo que ele queria que fosse escrito. Por isso ela é tão perfeita em si. Segundo fator: os homens de Deus foram apenas instrumentos. Na verdade, o autor da Bíblia é quem? Deus. Deus. Ele é o verdadeiro autor. Os homens foram apenas instrumentos. Ele escolheu os homens e inspirou esses homens para receberem o recado e o anotarem. Terceiro fator: a autoridade, já que Deus é o causador, a autoridade da palavra escrita. Ou seja, o produto final é o quê? A própria palavra, a própria Bíblia. Tá? A autoridade da palavra escrita. Se Deus é o causador, os homens foram apenas instrumentos, consequentemente a autoridade repousa sobre o próprio Deus. Ele pôs o seu nome em xeque. Ele pôs o seu nome aqui na primeira capa. Eu sou o autor. Quarto fator: a revelação do Espírito Santo, no que diz respeito à exposição da verdade absoluta. Já frisamos isso agora, na aula de hoje. Tudo que a Bíblia afirma é verdadeiro, não é contraditório. Quinto e último fator: a iluminação do coração e da mente e o dom de compreender essa verdade comunicada e revelada. Vocês já viram pessoas, estudiosos principalmente, onde se cumpre aquilo que Paulo falou diante das autoridades? As muitas letras te fazem delirar. Você já viu uma pessoa assim? Alguém que é sábio ao extremo e quer, pela sua sabedoria, entender a inspiração da Bíblia. E aí ultrapassa, parece que dá um curto-circuito lá dentro, e ao invés de ele seguir o que a Bíblia diz, ele vai para o lado totalmente contrário. Certo? Quando alguém coloca uma filosofia extra junto com a Bíblia, vai acontecer isso. Não, eu tenho que ter em mente, em primeiro lugar, ela é a palavra de Deus. Deus é o causador. Ele escolheu os homens para que a escrevessem. Consequentemente, o Espírito Santo vai ser, na minha vida, o revelador, o ensinador. O que Jesus Cristo disse em João 16? Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos ensinará. Claro que ele às vezes usa, né, pessoas que têm uma função mais de ensino. Não é exatamente o meu caso, mas tudo bem. Fui chamado, fui convocado, fui comissionado para fazer isso. Tem outras pessoas muito mais qualificadas para isso. Deus usa a liderança da igreja para orientar o grupo todo. Porque nem todos têm o tempo necessário para
estudar um assunto como esse daqui, por exemplo, Introdução à Bíblia. Mas quando eu abro a Bíblia, qual vai ser a minha oração? Antes de começar a meditar, na minha meditação, entra no teu quarto, fecha a porta e ali em secreto tem a tua comunhão com Deus. Qual é a minha oração? Senhor, pelo Espírito Santo, ministra a mim. Ensina primeiro a mim, para que eu possa transmitir adiante. E se eu achar um dia que, por minha própria sabedoria, eu estiver à frente de um grupo de alunos para transmitir alguma coisa, é melhor eu ficar em casa naquele dia, não sair debaixo das cobertas. É melhor ficar lá. Porque será totalmente improdutivo. Tá certo? Então eu preciso ter o coração e a mente iluminadas e pelo Espírito Santo receber a qualidade de compreender. Por isso que eu já falei isso para vocês em outras aulas. Às vezes nós passamos por um versículo, na meditação mesmo, que a NIB distribui, vem um versículo e você fala, eu já nem vou ler porque eu já conheço aquele versículo de tantas lidas anteriores. Mas de repente, naquele dia, se você seguir aquele cronograma, você lê aquele versículo, alguma coisa salta que havia até então não percebido. O que é isso? É a capacidade do Espírito Santo te dar o alimento naquela quantia, naquela dose, naquele dia, para aquele assunto. Isso é Espírito Santo. É a minha disposição em me colocar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero aprender. Me ensina. Só que aí nós falhamos muitas vezes, muitas. Senhor, eu quero aprender, Senhor, me ensina. Senhor, eu quero aprender, Senhor, me ensina. Senhor, eu quero aprender, Senhor, me ensina. Mas e a obediência? Senhor, me ensina, mas também me ensina a obedecer. Aquilo que ela fala, a Bíblia fala para mim, eu tenho que cumprir. Mateus 11:12. A conquista do reino é por guerra. Tá bom. Efésios 16. A armadura de Deus. Como é que eu vou conseguir vencer o diabo? Sim. Vestido, preparado, tá? Como é que Jesus Cristo venceu o inimigo lá no deserto? Pela palavra. O que ele afirmava? Cada sugestão do diabo que Jesus Cristo dizia, está escrito. Então como é que eu quero vencer se eu não colocar em prática, se eu não for obediente? Só receber, mas não obedecer, vai me levar a esse círculo vicioso e ficar marchando no mesmo lugar sem avançar. Tá? 3 teorias sobre a inspiração, né? 3 movimentos teológicos durante a história: período ortodoxo, período modernista e período neo-ortodoxo. Prestem atenção nisso na prova de vocês, tá certo? Semana que vem eu distribuo o questionário para vocês, né? Tá chegando a hora. 3 características. Tome cuidado. Primeiro período, o período ortodoxo. Por mais de 18 séculos o período ortodoxo dominou o ambiente mundial. O que os ortodoxos diziam? A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. A Bíblia é. Ponto. Acabou. Sem nenhum adendo, sem nenhum remendo, sem nenhuma costura, sem nenhum delongo. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus atuou, como nós já falamos, de forma especial, tá? E ditado por ditado, palavra por palavra, formou as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada que nós conhecemos, que nós manuseamos, que nós estudamos. Tá bem? Então, primeiro período ortodoxo, a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. Segundo período do modernismo. Idade Média acabou, né? 1476. Aí vem a Idade Moderna. Época renascentista. Época do humanismo. Sai o processo do teocentrismo, o período teocêntrico, e vem o antropocentrismo. Antropo no grego é homem, ser humano. Sai-se sobre a direção de Deus, o governo de Deus, e vai viver, atuar, agir sob o governo do homem.
Antropocentrismo. E durante o período do modernismo, eles afirmavam, foi criado essa proposta, então, a Bíblia contém, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí você fala, começou. É verdade. Infelizmente, toda vez que o homem quer dominar alguma área sem a intervenção divina, ou sem a orientação divina, sem a ajuda do Senhor, sem o ensino e a direção do Espírito Santo, vai, me perdoe a expressão, vai dar caca. Infelizmente. Tá? Certas partes da Bíblia são divinas, outras partes são humanas. Olha aí. A Bíblia foi vítima no transcorrer dos tempos, dos séculos, dos milênios, de muitas lendas, de muitos mitos, de crenças falsificadas, criadas, elaboradas pela própria mente humana. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Mas nunca influenciou a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto, acabou. Ela não só contém, como ela é a palavra de Deus. Terceiro, neo-ortodoxo. A Bíblia torna-se a palavra de Deus. No início do século XX, após os dilemas da independência, do processo industrialista, o antropocentrismo no alto, o capitalismo dominando praticamente o mundo inteiro, começa o período neo-ortodoxo. Muitos estudiosos começam a voltar para a Escritura, só que querem ela por parte, querem obedecer apenas em parte. Oi? Obedecer o que convém. Isto, exatamente, exatamente. Aquilo que me é prazeroso. Aquelas ordenanças todas, não, aquilo é coisa do passado. Ainda hoje tem correntes religiosas, estou elaborando o processo do estudo de história da igreja, onde, aliás, houve uma mudança, né? Houve uma mudança de calendário, seria agora, né? Daqui a 3 semanas, 4 semanas que começaria, mas houve uma mudança, vai começar só lá em final de outubro, né? Meados de outubro, mas continua história da igreja na minha mão. Claro que não por minha capacidade, senão vocês estão ferrados, né? Mas em relação ao processo do século XX, vem então dentro do crescimento humanístico, antropocêntrico, né? Acham que a Bíblia torna-se a palavra de Deus a partir do momento que a pessoa se converte. Em parte, né? Ela se torna a Bíblia, a palavra de Deus, através do qual a pessoa vai ouvir a voz de Deus, né? E eles até acham que a Bíblia é uma certa revelação de Deus aos homens, mas não a aceitam na forma integral como sendo a palavra de Deus. Quando você se converte, você é parte de Deus e parte dos homens. Você pode obedecer Deus, você pode obedecer aos homens também. O que Pedro e João disseram? É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Claro que eu estou Vocês estão conseguindo perceber aqui? É uma linha muito tênue. Vocês estão percebendo a armadilha diabólica nisso? Eu tenho que obedecer a Deus? Sim, claro que sim. Mas tenho que obedecer aos homens também. Porque a própria Bíblia diz que nós devemos obediência a quem? As autoridades. As autoridades que são colocadas sobre nós. Professor, eu não acredito que você orava pela Dilma e pelo Lula. Sim, eu orava por eles. Porque é a minha função de orar por eles. Que Deus desse a eles a graça, a sabedoria para fazerem um bom governo. E infelizmente eles rejeitaram. Não a minha oração, mas o dever da igreja, daqueles homens que são, daquelas pessoas que são consagradas ao Senhor, que levam isso a sério. Assim como eu estou orando pelo atual presidente, pelo atual governo. Aliás, é a tua função também orar por eles. Você ora por teus inimigos? Senhor? Tem que orar pelos seus inimigos. Exatamente. Exatamente. Senhor, eu estava com a unha
arregaçada de uma topada que eu dei na pedra. E aquela pessoa pisou justamente em cima. E aquilo aqueceu até a minha orelha direita. Vou orar por essa pessoa? Claro. Jesus Cristo diz, se você estiver diante do altar, na caixa da oferta aqui, e lembrar que tu tens, aquela pessoa tem alguma coisa contra mim. O seu Valdir está chateado comigo. Eu lembro que ele está chateado comigo. Não eu fiz alguma coisa para ele, mas ele fez contra mim. Eu tenho que largar a minha oferta e ir lá conversar com ele. Senhor, escuta, vamos acertar. Ah, mas não fui eu. Não, mas não é isso que Jesus Cristo ensina. O outro fez contra mim, me causou mal, pisou na minha unha encravada, né? E eu tenho que pedir perdão? A Bíblia torna-se a palavra de Deus a partir do momento em que eu coloco em parte a minha vida sob a disposição. Deus fala mediante a Bíblia. Ela é o veículo da revelação dele total, completa para nós. Deus fala aos homens pela palavra. As Escrituras, segundo esse neo-ortodoxismo, né? A Bíblia torna-se a palavra de Deus a partir do encontro pessoal entre Deus e o homem. Mais uma vez, prestem bem atenção na linha tênue da armadilha diabólica nesse processo. Tipo assim, é aquele velho ditado mineiro. Não sei se tem algum mineiro aqui, né? Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Não mude. Em time que está ganhando não se mexe. Mexe sim. Claro que sim. No que nós cremos? Aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Um livro dotado de autoridade divina, resultante de um processo onde seres humanos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram textos ditados por Deus, à mente, ao coração, à alma deles. Base, mais uma vez, 2 Timóteo 3,16. Lembra de João 3,16? Só coloca Timóteo, né? 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é só parte. Não são só os profetas maiores, não são só os livros proféticos, não são só as cartas paulinas que são verdadeiras, não. Toda a Bíblia, de Gênesis 1:1 até Apocalipse, final do livro de Apocalipse, ela é total e completamente inspirada por Deus e dada a nós. Ela é a palavra de Deus. 2 Pedro 1:20 e 21, né? Homens escolhidos por Deus, capacitados para perceberem a voz do Senhor, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Outras provas, além desses dois versículos, tá? Êxodo 24. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor que Deus lhe relatava. E a razão disso foi que nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ora bolas, Moisés já estava, né? Depois que Gênesis aconteceu, lá do princípio, né? Adão, Eva, né? Depois Caim, Abel, Sete, o outro filho que pegou o lugar de Abel. Depois, lá na frente, vai indo, Nimrod, o cara mais satânico que já existiu sobre a face da terra, cria o politeísmo, cria a idolatria. Ele começa a olhar para o ser humano e pede adoração à sua pessoa. Tenta construir a Torre de Babel. Construiu Nínive, a capital do Império Babilônico, que nós falamos para vocês, inclusive, em aulas passadas. O homem nunca viveu em caverna como troglodita. Claro que muitos se refugiaram em cavernas, mas não como pessoas que estavam pulando de galho em árvores, depois foram para as cavernas e depois lá saíram lentamente. Eles eram nômades, sim. Mas lá no início da Bíblia, Caim diz, ele teve um filho com a sua esposa e lhe deu o nome de Enoque. E Caim construiu uma cidade. Cadê as cavernas? Cadê o cara balançando nos galhos? Cadê isso? Isso é filosofia vã, é totalmente coisa doida.
Não existe nenhum parentesco entre Deus e os animais, entre o homem e o animal. Existe entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Sim, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Ora bolas, meu Deus, não tem nenhum parente lá no zoológico. Certo? Isaías 30, versículo 8. O Senhor ordenou a Isaías que escrevesse num livro, a mensagem eterna de Deus. Ordem de Deus para Isaías. E quer ver verdadeiramente como era a vida de Isaías? Leia capítulo 6 de Isaías. Só os 6. Os 14 primeiros versículos. Outras provas. 2 Samuel. Davi confessou, lá em cima: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Jeremias 26, 2. Jeremias recebeu esta ordem: não te esqueças de nenhuma das palavras que eu te falei. Palavra de Deus chegando ao ser humano. No Novo Testamento, né? Várias vezes Jesus Cristo usa essa expressão. Está escrito no período da tentação, né? E depois lá em Lucas no final, quando ele foi assunto aos céus, tá? 1 Coríntios, Paulo diz: nós falamos aquilo que nós ouvimos, nós vimos, nós presenciamos, não baseado em sabedoria humana, mas baseado naquilo que o Espírito Santo ensina. Paulo viveu na época de Jesus Cristo, finalzinho, porque quando Estevão foi morto, o primeiro grande mártir, né? Diz lá, e Paulo consentiu com a morte dele. Mas ele viveu até então como perseguidor. Apocalipse 22, 19. João nos adverte: quem tirar quaisquer palavras do livro desta profecia receberá sobre a sua vida e na sua vida as maldições que esse livro contém. Agora eu pergunto para os senhores: como é que pode alguém em pleno século 21, com tantos meios de comunicação que giram o mundo em questão de poucos segundos, dizer que é arcanjo? Ele se intitula arcanjo, pastor, bispo. Não sei se o correto é arcebispo ou arcebispo, né? Não, eu entendo, mas o cara quer ser alguma coisa, então arcebispo, né? Arcebispo. E nem isso foi suficiente. E se intitula arcanjo. Por enquanto. E agora está em fases de estudo um novo título que ele quer se aplicar. E tem milhares e milhares e milhares de seguidores. Outro apóstolo. Como é que essas pessoas um dia vão estar diante do Senhor? Vai se cumprir o que diz lá em Mateus 25. E diz lá: e o rei separará as ovelhas dos bodes. E essas pessoas dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós visitamos enfermos, nós fizemos. Ó Nimrod aqui. Quando Nimrod propôs lá em Gênesis construir a torre de Babel, Gênesis 10, ele diz: construamos, façamos uma torre que chegue aos céus. Usemos a nossa capacidade, façamos nossa capacidade, para que nós sejamos conhecidos, para que nós sejamos respeitados, para que nós. E é estarrecedor o que essas pessoas irão ouvir. Em verdade, eu vos digo, nem sei quem vocês são. E Jesus Cristo conclui esse discurso dizendo: e irão esses para o fogo eterno. E com eles todos esses que foram enganados
Pensem na responsabilidade. Sabem que estão errados. E não só tão distantes assim, mas aqui no Brasil. Minha irmã, meu irmão, coloque o seu copo d'água sobre a televisão. Ou na frente da televisão. E quando eu orar, isso aqui vai se tornar água milagrosa. Meu irmão, minha irmã, eu fui a Jerusalém e comprei lá uma roupa e molhei essa roupa no Rio Jordão. E essa roupa aqui é roupa inspirada, é um lencinho inspirado. Onde você passar esse lenço vai terminar a gripe, vai terminar a assadura do bebê, em tudo que... Água engarrafada do Rio Jordão. O Rio Jordão é barrento. E, no entanto, essas pessoas, sabe Deus de onde pegam essa água e vendem para os seus fiéis. R$17 a garrafinha. Água inspirada. Ouvi um buzinaço de manhã aí, São Cristóvão deve estar passando a procissão lá, da água benta. O pecado é o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma desgraça. É o mesmo antideísmo. Jesus Cristo disse em Mateus 5,18: Em verdade vos digo que nem até que a terra passem e os céus, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento são atestadas, mencionadas e confirmadas pelo poder da palavra de Deus. Fica bem claro então que a Bíblia reivindica para si toda a autoridade. Não é um homem que reivindica, é a Bíblia mesmo. Ela se auto-intitula Palavra de Deus. Ponto, acabou. Não é um livro de faz de conta, tá certo? A Bíblia diz que as suas palavras vieram da parte de Deus e da boca e do sopro de Deus, né? Toda a escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução, etc. A inspiração da Bíblia é plena, total e absoluta. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tá? Ela não pode ser anulada. Dezenas, milhares de vezes a Bíblia foi tentada ser anulada. Vamos ver isso depois na história da igreja um pouco. Quantas vezes a Bíblia foi proibida? Subsiste até hoje. Falei para vocês algum tempo atrás, algumas aulas atrás, sobre o Missão Portas Abertas. Não sei se foi aqui de manhã ou foi à noite. Irmão André, se quiserem ver alguma coisa sobre esse cara, entra no YouTube. Completou 91 anos esses dias atrás. A forma como ele leva Bíblias para o mundo comunista. Como ele carinhosamente chamava de atrás da cortina de ferro. Irmão André, Missão Portas Abertas. Eu vou mostrar isso para vocês na história da igreja. Levou em pacotes para a China mais de 1 milhão de Bíblias. E a China até hoje é um estado comunista, onde a Bíblia é proibida. Só que tem uma coisa. Por causa do irmão André, não por causa dele, mas do movimento dele, hoje, dia 4 de agosto de 2019, a China tem a maior fábrica de Bíblias do mundo. Eu não lembro agora exatamente os números, mas se não me falha a memória aqui, mais de 800 mil Bíblias diárias são impressas. Vocês lembram como chama aquele atacado, liderança, né? Foi isso? Que faliu e tá, aquela propriedade foi adquirida. Aquela propriedade, multiplica isso por 4. É um pavilhão onde a Bíblia é produzida. Aquele lugar é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a pessoa que vai filmando para apresentar esse documentário, ela tem que andar com um carrinho lá dentro para poder mostrar. Papéis,
de vários tipos para a Bíblia serem impressas e mandadas para o mundo. Professor, mas é a China que está mandando? É. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Conhecereis a verdade e a verdade vos... João 8,32 e João 8,36. A China não é um país livre. E ao que tudo indica, nós podemos colocar aqui, a China não é um país livre ainda. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Talvez a China se junte com a Rússia para vir contra Israel. Pelo menos é o que as diretrizes dos profetas dirigem. Mas onde a Bíblia não tem voz, eu não posso ter ouvidos. Né? Está lá na profecia. Tá bom? Em todo o seu conjunto, a Bíblia é vista como um verdadeiro milagre de Deus. Como nós já dissemos, apesar de muitas tentativas, ela nunca foi destruída. Tá? Então, a Bíblia é vista como um milagre de Deus. Quantos livros fazem parte da Bíblia? Já vimos isso, né? O que são livros apócrifos? Como é que a Bíblia veio a ser composta apenas por 66 livros? Nossa Bíblia. Olha lá. Características da canonicidade do cânon. Tá certo? Antes disso daqui, definição de cânon. Cânon deriva do grego canon, que significa cana ou régua. No Rio Grande do Sul, os descendentes de gaúcho vão saber disso. Fazia-se uma vara e media-se 2 braças. Isso daqui até aqui, certo? Ou 4 braças, uma vara, para medir uma propriedade. Então, para não medir, porque o passo varia do tamanho da pessoa, essa vara teria então 1 metro, daqui até aqui, 1 metro, 4 metros, né? 2 braças seriam 2 metros, 4 metros. E aí se andava com aquela vara no meio, colocava-se no chão aqui, daqui pegava a outra ponta, da outra ponta, e contava todas as vezes que batia a ponta, para depois multiplicar com quantos metros daria. Então, cana ou uma régua de medir. Tá? Que por sua vez vem do hebraico cané do Antigo Testamento, que significa vara ou cana de medir. Ezequiel 40, versículo 3 fala sobre isso. E eis que vi um cara que tinha a sua vara de medir ou a sua cana de medir em sua mão e mediu tantos côvados. Lembra daquele rio que nós falamos no início? Primeira aula. Lembra? Eu entrei na água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, até o lombo, e depois era tão fundo que só se atravessava a nado. Então, definição de cânon. É uma régua de medir. É uma linha baseada pelo próprio Deus para se medir as coisas. Canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Nós ouvimos hoje, fulano de tal foi canonizado pela igreja. Não, ele foi medido e considerado uma pessoa santa. Eu também sou santo. Só falta a minha canonização. Vai fazer o quê? Né? É crença que ainda vai para o lado lateral, tá? Agora, isso canonização. Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento da compilação dos livros que foram dados como inspirados por Deus. Agora, olha aí. A Bíblia constitui então um cânon, ou seja, o que é cânon? Uma régua para medir. Então, a Bíblia é o cânon ou medida pela qual tudo ou mais deve ser medido e avaliado. Eu posso me medir pela Bíblia, não o meu tamanho, não minha largura, não minha grossura, mas o meu desempenho em relação à minha consagração ao Senhor. Tá certo? Agora, antes disso aqui, depois vamos para cá. Apócrifo. Cuidado com isso aqui, hein? O que são apócrifos? Significa escondido ou duvidoso.
Livros apócrifos são livros que não são aceitos como bíblicos por alguns, por não serem inspirados e conterem muitos erros, provando serem de autoria humana e não divina. Daí a razão de apócrifo significar escondido ou duvidoso. Inspiração humana. Pessoas descreveram experiências próprias. E aí a outra pessoa que ouviu aquela experiência passou adiante e já contou a experiência diferente do que aquilo que ele ouviu na origem. A Bíblia não é isso. A Bíblia diz de ponta a ponta aquilo que Deus disse que aconteceria, que seria, o que ele faria. E tudo se cumpriu. Esses livros apócrifos não têm essa autoridade. Quais são as? Já vamos ver, tá? Agora, a Bíblia contém a lista autêntica dos livros que são considerados inspirados, né? O Evangelho, claro, a Bíblia inteira, né? Evangelho significa boas novas, as epístolas são as cartas, tá certo? Agora, inspirados ou apócrifos, podemos entender aquele livro que são fruto exclusivo do intelecto e vontade humanos. Toma cuidado com isso. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou ensinando, é a Bíblia que afirma isso. Pessoas que se diziam terem recebido uma suposta revelação que mudou depois de opinião. A própria pessoa, depois de alguns anos, referiu-se àquela inspiração dada em primeira mão, mas já tornou aquela inspiração numa forma diferente. Tá? Exclusivamente do intelecto e vontade humanas. Tá certo? Não contém a inspiração do Espírito Santo. Obras de doutores, de padres ou escritores eclesiásticos, pouco importando na época em que viveram. Como eu disse, tem obras que são relatadas dentro desse padrão aqui, que são da Idade Média. Historicamente, como é que a Idade Média é chamada? Quem me ajuda? Idade das Trevas. Parabéns, aluna. Idade das Trevas. Ou a noite dos 1000 anos. Foram 1000 anos de Idade Média. Idade das Trevas. Vou falar um pouquinho sobre isso e mostrar alguma coisa na história da igreja. É estarrecedor o que a igreja, que se dizia cristã, fez. Que o Senhor tenha misericórdia, tá? É evidente que esses livros podem sim conter citações, referências reais, verdadeiras, mas não tem a autoria do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, tá certo? Nós cremos que a inspiração para redigir a revelação pública findou-se com a morte do apóstolo João, com o Apocalipse. Como nós dissemos na aula, na parte inicial da aula, né? A inspiração do Espírito Santo findou quando o último livro foi escrito. Tá? Aí a resposta para o Sérgio. O Velho Testamento então tem 46 livros ao invés de 39. Quais são esses livros? Extras. Tobias, né? Não vou falar a relação toda porque nós já passamos do tempo, tá? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses são os livros chamados apócrifos. Tá certo? Esses slides são de vocês, né? A partir de terça-feira, né, Laís? Terça-feira é posta para vocês analisarem. Tá bem? São 7 livros apócrifos. 39 na Bíblia oficialmente estabelecida e mais 7 na Bíblia de algumas religiões. Tá certo? No Novo Testamento continua a mesma coisa, mesma relação que nós temos, tá? Dá uma olhada nesses livros apócrifos aí, a quantia deles em especial, tá? Novo Testamento continua normal, ambos, né? 27 livros. Mas no Velho Testamento seriam 46 ao invés de 39. E aí, a Bíblia toda, segundo somando com os apócrifos, são 73 livros. E não 66, como é o original. Tá bom? Beleza? Só uma ideia geral aí. Vamos voltar com esse slide depois. Esse complemento que eu entreguei para vocês aí sobre a Bíblia, o que Jesus Cristo é em cada livro da Bíblia, eu falei antes, né? É uma questão da prova de vocês. Brincadeira. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu continuas nos instruindo, nos ensinando, nos alertando para aquilo que é verdadeiro. E te louvamos, Pai, porque
a nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nosso coração, nós jubilamos em termos sido privilegiados por termos as nossas escamas dos olhos retiradas para percebermos que Tu és o autor verdadeiro e que Tu, Espírito Santo, nos ensinas e nos diriges a cada instante. Continua nos ensinando, continua nos instruindo, continua nos tornando sensíveis para a Tua voz, para que aquilo que Tu queres que seja feito possa também cumprir-se na nossa vida. Espírito Santo, torna nosso coração, mente, alma, espírito, nosso corpo por inteiro, sensível ao Teu falar, ao Teu toque, para que o Teu nome, através das nossas vidas, seja glorificado. Acampa os Teus anjos em volta de cada um destes valentes guerreiros nesta nova semana que se inicia, em cada atividade, em cada afazer, em cada tarefa. Pedimos em nome de Jesus. Amém.